Então, pessoal, é o seguinte, nossa live de hoje é com o Tom, consultor, ele atua em Minas Gerais, região norte, não é isso, Tom? Isso. Sou tecnista, mestre em nutrição de ruminantes, foi considerado um dos 20 zootecnistas mais admirados do país pelo Beef Point, e tem aí 9 anos de carreira numa região desafiadora, que o pessoal pensa que só tem seca semiárido no Nordeste, e o norte de Minas também, né, se não me engano, é considerado semiárido, então uma região de bastante desafio. Então a gente vai falar hoje sobre o manejo do pasto na seca. Então eu queria que você iniciasse, Tom, dar uma introduçãozinha, como é que a gente deve, o que é que deve ser feito. Primeiramente, o capim entrar na seca, ele passa pelo período das águas. Então a gente poderia falar aqui um pouco qual é o manejo mais adequado para esse capim entrar na seca. Então é a parte inicial desse capim tá entrando na seca, como é que ele deve entrar na seca. Sim. Então a gente leva a entender que a gente deve vedar um pasto. Vedar um pasto, porque quanto mais massa ele acumular, mais comida a gente vai ter na seca. Não é esse mais ou menos o pensamento da maioria do pessoal? Exatamente, Lucas. E você conversou muito bem, porque para a gente falar do período seco do ano, nós temos primeiramente que falar do período chuvoso, né? E não basta só deixar acumular o máximo de forragem durante o período das águas, isso não quer dizer que vai ser um sucesso no período da seca. Já é um ponto. Mas eu preciso saber como que foi o manejo no período das águas. Um capim mal manejado no período das águas, certamente ele vai ser um capim ruim no período seco do ano. E quando eu digo um capim ruim, eu quero dizer em termos de proporção, folha, talo, vai ser um capim com muito talo, os animais vão ter dificuldade de pastejo, esse capim vai chegar no período seco com uma qualidade muito abaixo daquilo que ele poderia. Então eu preciso entender o que a fazenda fez no período das águas. Então o ideal é que essa fazenda, primeiramente, ela saia do período das águas com um capim mais rebaixado. Porque o que vai acontecer disso? A rebrota do capim da fase média das águas para o final das águas vai deixar um capim para o período seco com uma proporção de folhas muito maior. E o que eu quero no capim é folha. Assim como no frango o que eu quero é carne, então eu prefiro a coxa, eu não quero comer o pescoço, no capim é a mesma coisa. Eu quero que tenha o máximo de folhas para os animais terem facilidade de pastejo e que esse pastejo seja de um material de uma qualidade muito superior do que aquele que tem só talos. Então, a fazenda ela tem que entrar no período seco com a alta oferta de capim, e que seja um capim de qualidade. E aí surge um conceito desenvolvido pelo professor Mário Paulino da UFV, a Federal de Viçosa, que é o de matéria seca potencialmente digestível, que reúne termos de quantidade de capim, né, vamos dizer, volume, e a qualidade desse capim. O que ele tem em termos de proteína e de fibra. E aí, quando eu digo fibra, eu quero chamar a atenção para essa proporção de talo que o capim vai ter, né? Então, se eu tenho um material potencialmente, com maior proporção de um material potencialmente digestível, ou seja, aquilo que vai entrar no organismo do animal e que ele vai conseguir fazer a digestão e transformar aquilo em arrobas, é o ideal. Agora, numa situação de uma fazenda que o capim já passou, já ficou passado no período das águas, ele vai ter pouca proporção de folha, ele vai ter muito talo no período seco, acontece o que eu chamo nas fazendas de a gente tem volume de capim, mas não tem quantidade. É igual pegar um saco de algodão. Um saco de algodão, vamos dizer, um algodão doce. O algodão doce, eu imagino que aquilo ali deve ter umas 50 gramas de açúcar, na verdade, né? Aquilo ali tudo deve ter umas 50 gramas, mas faz um volume enorme, né? Um capim seco, mal manejado, ele chega no período seco do ano igual um algodão doce. Muito volume e pouca
folha. E não é isso que nós queremos no capim, né? Com certeza. Porque o que acontece, pessoal? O capim é formado por folhas, por talos e por material morto. Tem uma porcentagem de material morto também nesse capim. Então, quando a gente erra o manejo desse capim crescer demais, o que é que ele faz? É o mecanismo de defesa do capim. Para de bater sol na parte de baixo dos perfilhos, então o capim começa a crescer e emitir os talos. Então, esses talos vão crescendo para a planta buscar mais luz. Mas só que todas as plantas fazem a mesma coisa, todas as plantas sobem igualmente. Então, a gente tem isso. Então, a parte mais nutritiva do capim é a folha. A folha é tão nutritiva que a folha seca consegue ser mais nutritiva do que o talo verde. Então, a gente tem uma hierarquia aí de folha verde, folha seca, talo verde e talo seco. Então, o que é que a gente está fazendo com os nossos pastos? Primeiro, deixando de utilizar, esse pasto vai começar a botar talo e vai fazer as folhas de baixo, as folhas novas secarem, ou seja, a gente está perdendo folha verde no período das águas, está transformando essa folha verde em folha seca, está produzindo talo, que também tem baixa qualidade, e isso leva uma série de fatores que vai perder qualidade. Então, você vai ter muito volume e pouca disponibilidade nutricional. E ainda tem outro problema, Tom, é que o capim cresce demais e quando o gado entra, esse capim a câmara inteira. O capim deita, quebra. Então, nem o aproveitamento total dessa massa de baixa qualidade a gente tem, porque o gado acaba desperdiçando ainda o que já estava ruim. Exatamente. Você foi muito feliz nesse comentário aí, Lucas, porque esse é o maior agravante de um capim mal manejado. Quando ele está muito alto, o gado entra e acontece muito acamamento e muito pisoteio. Ou seja, a pouca oferta de capim que já chega para o período seco do ano, ele é menos aproveitado ainda por causa de que a maior proporção desse capim vai virar material de cobertura do solo, vai ser pisoteado, e aí os animais vão descartar essa parte. Então, isso agrava maior a situação, agrava mais a situação, e a solução para esse caso é entrar no período seco do ano com um capim mais rebaixado, porque se eu entro no período seco com um capim alto, acontece esse problema. Então, a eficiência de conversão desse capim em arrobas é baixa. Em sistema de pastejo, é difícil, na verdade não é difícil, mas o pecuarista ele ainda não tem a cultura de ter valores de produção igual o agricultor do soja. Porque ele já sabe quanto de soja que ele vai, quantas sacas de soja que ele vai ter por hectare, quantas sacas de soja que ele precisa colher para ter seu lucro, quantas sacas que ele vai ter de lucro. Na pecuária, o nosso indicador são arrobas. Então, o pecuarista não sabe quantas arrobas que ele está colhendo por hectare, né? E eu gosto de falar com meus clientes o seguinte: imagina que nós estamos plantando soja aqui na fazenda e que tem um potencial de colher 100 sacos e nós colhermos só 50. Em termos da pastagem, é a mesma forma. Se nós tivermos o potencial de produzir 10 arrobas por hectare e produzirmos só 5, nós estamos perdendo eficiência. Para o pecuarista, isso passa despercebido, mas para o cara do soja, é um desespero para ele. Com certeza. Boa a comparação. E a gente falando aí, a gente está entrando aí numa discussão de um capim passado. A gente tem a outra face da moeda, que é o cara que está vindo com a fazenda carregada no período das águas, carregada, trabalhando no limite, os pastos já sofrendo bastante a intensidade do pasteiro, e esse cara entra no período seco com a mesma carga de gado. Então, do mesmo jeito que a gente tem problema de entrar com o capim muito passado, a gente tem problemas também de entrar com esse capim muito rebaixado, no limite. Então, vamos comentar um pouquinho aí sobre esse outro aspecto, dessa questão aí da lotação da fazenda no período da seca. Exatamente, Lucas. É regra, a fazenda entrou no período seco, o acúmulo de matéria seca já começa a diminuir. Dependendo da região,
igual aqui no norte de Minas, já não vai ter acúmulo de capim. Então, assim como diminui a proporção de capim, no caso, o acúmulo de capim por hectare, essa fazenda ela tem que ajustar a sua lotação. Então, ela tem que diminuir a carga animal, a lotação, aí vai depender do sistema, quantos por cento que vai diminuir essa lotação, mas essa lotação, ela tem que diminuir, porque acontece isso que você disse. Se a fazenda está com a lotação muito alta e entra com capim muito rebaixado no período seco, aquele animal que for permanecer na fazenda ou uma recria que for chegar na fazenda, ela não vai ter a quantidade necessária de matéria seca que ela precisa para expressar o seu potencial de desempenho. E aí nós entramos num problema que é de perca de peso. Todo aquele esforço, todas aquelas arrobas que foram colocadas durante o período das águas, elas vão ser perdidas no período seco se entrar num cenário desse de capim muito rebaixado. Então a fazenda ela tem que ajustar a lotação animal, ela tem que diminuir a carga, ela pode até permanecer, vamos dizer, o número de cabeças, desde que sejam cabeças com um peso menor. A cria, né, está caminhando para desmama, em breve uma primeira safra de bezerro chegando, então o pecuarista ele tem que tirar ou o boi gordo ou o garrote magro, o garrote mais pesado que ele tem, ou ele mantém uma menor quantidade desse garrote, menor. Parece que a câmera sua dá um feedback sobre a minha aqui. Ela voltou? A sua tá travado? Então, não, tá ok agora. Então vamos. O seguinte, a questão da lotação é o seguinte: só existem duas opções. Então, o que é que acontece? A gente tem a produtividade dos nossos pastos nas águas, tem regiões que chove o ano inteiro, a chuva do ano inteiro é no período das águas, e na época seca não chove nada. Aqui na minha, às vezes consegue ter uma chuvazinha aí no período seco ainda. Esse ano foi excelente. Mas o que é que eu quero falar com isso? Então, se você tem uma produtividade que se divide entre águas e seca, a produtividade nas águas, ela vai ser muito maior. Então, a capacidade de suporte da sua fazenda nas águas é maior. Então, se você for trabalhar no limite dela, da sua capacidade de suporte, no período das águas, na época da seca, você tem que fazer mesma curva com redução de rebanho. Ah, mas eu tenho vaca de cria, eu não posso estar flutuando o meu rebanho. Quem tem gado de corte pode terminar esse gado e vender esse gado e tirar da fazenda. Pode repor por animais mais leves, como você falou. Perdão. Mas quem tem cria não pode estar flutuando. Então, quem não flutua, quem quer manter uma constante de rebanho o tempo inteiro, vai ter que trabalhar com a capacidade de suporte mais baixa do que a fazenda pega. Por quê? Porque para você ter um excesso de forragem bem manejada, logicamente, para seca, para suportar essa quantidade de gado. E essa questão aí da questão que não pode, uma fazenda de cria não pode estar flutuando no rebanho, tem algumas considerações. Algumas regiões, como a nossa aqui, a gente consegue vender os bezerros antes da seca. A gente consegue vender vaca descarte, que se você pegar aí uma fazenda com 80% de índice de nascimento, você vai ter 20% de vaca descarte. Então, com 85% vai ter 15%. Então, é uma quantidade considerável. Então, esses animais eles têm que sair da fazenda antes do período seco. Então, essa é uma das estratégias. Ou flutua rebanho, ou trabalha com pasto sobrando no período das águas. Exatamente. E só aproveitando, como diz, uma outra área da nossa conversa, mas assim, as ferramentas de ATF hoje, elas contribuem para isso aí, porque é uma fazenda que ela consegue antecipar ao máximo a prenhez das vacas, a desmama também, que a gente chama do bezerro cedo, vai ter maior proporção. Então, a gente consegue aliviar a lotação da fazenda
antes de acentuar o período seco do ano. O Adriano Vinícius até comentou aqui que é uma estratégia que eles usam lá no Mato Grosso, que aqui no norte de Minas nós temos usado também nas fazendas que atende e tem ganhado muita adoção essa tecnologia, que é o sequestro. Usa o excesso de... Na verdade, usa a fazenda a seu favor. Aquela matéria seca produzida no período das águas, ensilar ou fazer feno dela, aqui na nossa região nós ensilamos e fornecemos para o animal um confinamento estratégico, né, que nós chamamos de sequestro, para compensar essa lotação baixa do período seco numa fazenda de cria que deve permanecer com uma lotação maior. Mas então usar ao seu favor o período das águas, né? O período da seca é isso. O período da seca é administrar o que você fez no período das águas. Com certeza. Eu tenho um cliente lá no Oeste que a gente, eu estava atendendo ele ano passado e a gente fez isso. Então ele fazia muito feno e mudou para a silagem do capim. Então a gente fica com pastos sem utilizar, pastos excedentes, e ensila esse capim para utilizar no período da seca. O que é que ele faz? Na verdade, ele não utiliza nem no período da seca. Ele faz um sequestro por retorno das águas. Então, quando ele está saindo da seca e começa a chover, que o capim começa a revoltar, ele bota esses animais no sequestro para não sobrecarregar os pastos já recém-rebrotados. É uma estratégia interessante. Você pode usar esse material excedente tanto na seca, a estratégia do que você tem, ou você pode utilizar esse sequestro aí para a reentrada das águas. Exatamente, é a melhor situação. Entendeu? Então, outra coisa, Tom, o que se muito pergunta, o que se muito tem dúvida é o seguinte: eu tenho um rotacionado, eu estou rodando um rotacionado nas águas, entro na seca. Como é que eu faço esse rotacionado? Como é que eu vou fazer esse rotacionado no período seco? Muito interessante você falar do rotacionado. Eu queria, inclusive, até entrar nele. O rotacionado, nós enxergamos ele duas coisas. Primeiro, a oportunidade de intensificar o pastejo no período das águas numa pequena área da fazenda, enquanto isso, o restante dos pastos estão sendo diferidos para o período seco. E aí um outro assunto que nós vamos entrar sobre o diferimento. Mas o rotacionado, ele nos dá a possibilidade de produzir, utilizar melhor o pasto no período das águas e liberar outras áreas para serem estoque de alimento no período seco do ano. E aí, esse comentário de como que fica o rotacionado no período seco do ano é sempre muito perguntado. E aí existem duas situações. Se a fazenda está localizada numa região que no período seco ainda ocorrem algumas chuvas esporádicas, vai ter um pequeno acúmulo. A lotação animal ela tem que ser ajustada de acordo com o que tem de capim, de acordo com o acúmulo. Mas se ela está localizada numa região, igual aqui no norte de Minas, que o capim não vai ter acúmulo no período seco, então o rotacionado ele não vai funcionar. Ele vai servir para você turbinar sua produção de arrobas no período das águas. É aproveitar o período das águas, uma área piqueteada, se possível uma área adubada. Se for de integração, é uma área que vai ter um residual de adubos muito bom. Então, é você usar o período das águas, usar a fertilidade de solo da fazenda ao seu favor, né? Então, o período seco, ele vai ser mais confortável porque você teve uma maior proporção de animais dentro de uma área, e enquanto isso, a maior parte da fazenda está com pasto diferido para ser usado no período seco do ano. Perfeito. O que é que eu sempre costumo falar, responder o pessoal, é o seguinte: pessoal, a produção da sua fazenda, da fazenda dos seus clientes, acontece no período das águas. Só tem produção de capim com chuva. Então, quando a gente entra na seca, a gente está consumindo o estoque que a gente conseguiu guardar. Não vai produzir na seca. Capim não vai rebrotar na seca, no período de seca, sem chuva. Não vai produzir, não vai sair folha, não vai fazer isso. Então, a gente tem que administrar a quantidade de massa que a gente tem de acordo com a quantidade de gado que tem. Então, você faz a capacidade de suporte do seu pasto na seca e tem que fazer
o ajuste da lotação, como o Tom falou. Você está com a carga baixa, você vai ter uma capacidade de suporte maior. Se você está com a carga muito pesada, você vai ter uma capacidade de suporte menor. Eu já vi até, Tom, relatos de fazendas, eu não conheço nenhuma que faça, que o cara só cria boi na época das águas. O cara consome tudo que ele pode no período das águas e no período da seca ele fecha a fazenda, deixa fechado. Entendeu? Então, você deve saber qual é a estratégia que se quer montar na sua fazenda. Então, não conta com a sorte, que raramente dá certo. Então, regiões aí do centro-oeste, que tem períodos oeste da Bahia, região do Cerrado, mais ou menos, que tem períodos bem definidos de seca e águas, o planejamento é até mais previsível. Então, façam um planejamento, vocês têm que entrar na seca com oferta de folha, tem que estar com esse espaço de qualidade e ajustar a capacidade de suporte. Então, não pensa que cabe 200, 300, 400 bois nas águas que vai caber a mesma quantidade na seca, que não vai. Então, pode dar problema. Então, no planejamento, o professor Renato falou muito disso ontem, então, que a gente planeja, a gente se prepara, espera o melhor, mas a gente se prepara para o pior. Então, por quê? O que acontece? A seca, tudo é mais complicado. Ele estava falando ontem da suplementação, que ele estava conseguindo um resultado nas águas com 1,4% do peso vivo de suplementação e estava conseguindo na seca com 1,8%, 1,9% o mesmo resultado. Ou seja, você está gastando mais para produzir igual no período das águas. Então, tem que ter bastante cuidado com esse manejo. O período seco é justamente o que você falou, Lucas. Se preparar para o pior, porque além de estarmos trabalhando com um capim de qualidade menor, uma fazenda numa lotação menor, ou seja, os custos de produção no período seco do ano são maiores. E o período seco, ele é uma caixinha de surpresa. Você não sabe quanto tempo que vai durar. Aqui no norte de Minas, por exemplo, nós tivemos um atraso nas chuvas que comprometeu grande parte das fazendas. Muitas fazendas tiveram morte de braquiarão. Graças a Deus, o volume de chuvas depois disso foi muito bom, então compensou. Algumas áreas conseguiram ter retorno, mas houve fazendas que a recuperação dos pastos só foram acontecer depois de 4 meses de chuvas, né? Então, o período seco é você se preparar para o pior, fazer o planejamento, estocar capim de qualidade, ajustar a lotação, ajustar a suplementação e aí ter eficiência de produção no período seco. E quem está norte de Minas, semiárido da Bahia, semiárido daí do Nordeste inteiro, essa preocupação é muito maior, pessoal. Porque, o que acontece? Tem locais, aqui tem seca. Mato Grosso tem seca, 5, 6 meses de seca. Mas nas águas chove 2.000 milímetros. Aqui na Bahia tem cidades que chovem 500, 600 em anos muito bons. Então, já vi cliente que acompanha a chuva, a fazenda de chover 100 milímetros no ano, 120, 150 milímetros. Isso tem chuva que é um dia. Então, está dando chuva de 30, 40 milímetros em um dia. Então, o cara passava um ano com a chuva dessa. Então, tem que ter planejamento, tem que saber qual é a capacidade de suporte. Quem está no semiárido, esquecer quem está na região chuvosa, esquece aquela lotação lá de 2 UA, 3 UA, para trabalhar com a lotação que a fazenda cabe. Não tem jeito, você tem que se preparar para o período seco. Eu sempre recomendo o seguinte: quem faz bezerro é mais complexo, mas quem faz o garrotão, você dá uma acelerada nesse gado, porque quanto menos seca esse garrote, esse bezerro, passar na sua fazenda, é melhor. Então, como é que a gente aumenta ganho de peso? A gente ganha aumento de peso, principalmente com manejo de pastagem. Toda a suplementação em cima de ganho adicional. Então, se você está ganhando, vai dar um suplemento que te garante aí 200 gramas. Se você estava ganhando 200, você vai ganhar 400. Se você estava ganhando 500, você vai ganhar 700. Então, é sempre ganho adicional. Então, manejo de pasto é o fundamental. A terceira live hoje, todas as 3 pessoas, as 2 primeiras, foi falando de suplementação e unanimidade, que o manejo de pasto melhora os resultados da propriedade de qualquer jeito. Sem dúvida, né? O manejo da pastagem,
na verdade, a suplementação, o resultado dela vai ser dependente de qual a situação do pasto, de como que está a sua qualidade. Se o pasto está muito bom, a suplementação ela vai trazer um benefício ainda muito maior. O ganho adicional da suplementação vai ser muito maior. Ela tem menos a corrigir do pasto, né? Porque a função da suplementação é essa, corrigir o que o pasto não tem. E assim, já que nós entramos no assunto suplementação, quem está no período seco do ano, obrigatoriamente vai ter que suplementar. Não existe mais fazer a conta se eu vou suplementar ou não. A conta vai ser, eu vou suplementar com 0,1, com 0,2, com 0,5, com 1%. Quanto que eu vou suplementar? Qual a situação do pasto? Qual é a meta de ganho de peso durante o período seco? Não tem negociação. Porque eu tenho um pasto que tem uma qualidade proteica muito baixa. Normalmente, esses pastos eles vão chegar no período seco com a proteína em torno de 5%, 6%, se for bem manejado. Se ele estiver mal manejado, ele vai ter proteína próximo dos 4%. E aí, a situação vai ser, o animal vai comer, mas não vai conseguir fazer a digestão bem feita desse capim, então ele não vai ter uma expressão do desempenho. A suplementação, ela vem para corrigir esse problema. Nós sabemos que uma dieta abaixo de 7% de proteína, o animal não consegue fazer a digestão eficiente. Então, o suplemento, ele vem para suprir esse déficit de proteína, extrapolar esse 7% de proteína, e algumas pesquisas mostram que para ter a eficiência máxima de digestibilidade, a dieta ela tem que ter acima de 11% de proteína. E é aí que o suplemento ele vai casar. Você tem matéria seca, no caso o capim, e o suplemento ele vai ser, o próprio nome dele diz, né? Ele vai ser um complemento em termos de qualidade para você conseguir aproveitar essa matéria seca que foi produzida lá no período das águas. Chegando bem em termos de proporção de folhas, nós vamos conseguir ter bons ganhos no período seco do ano, né? Seja principalmente com a recria, seja com animais de engorda, desde que tenha uma suplementação ainda maior, né? Então, suplementar é regra. Não existe mais fazer a conta se eu vou suplementar ou não. E lembrar que estou suplementando, mas o meu maior componente da dieta é o pasto. Então, eu sempre tenho que, em todos os períodos, chegar com o animal num pasto que tenha uma qualidade boa, em termos de proporção de folha e principalmente em termos de proteína. Beleza, Tom, perfeito. É o seguinte, Tom, são 9h40, mesmo que a live tenha recomeçado, a gente tem 1 hora disponível. Quando eu for editar esses vídeos, eu não vou conseguir subir mais de 1 hora para o IGTV. O IGTV tem um limite de 60 minutos. Então, eu estou contando das 9 horas que a gente iniciou e eu vou tentar trabalhar para esse nossa live ficar em torno de 1 hora. Então, a gente tem aqui em torno de uns 20 minutos para o pessoal fazer pergunta aí, tentar tirar dúvida para a gente responder. Pessoal, seguinte, essa questão das perguntas do Instagram é muito dinâmica, passa muito rápido, a gente tem que ficar mexendo na tela. Então, quem tiver dúvida, por favor, que a gente fica mais fácil da gente controlar. Porque aqui passa muito rápido e aí para a gente ficar retornando essas perguntas é meio complicado. Exato. Mas só aproveitando o gancho aqui, bati o olho em cima aqui no comentário do Adriano, que além do pasto ter uma proteína baixa, o aproveitamento dessa proteína é muito ruim. Eu vou ter muita proteína que vai estar complexada, vai estar envolvida ali por fibra. Então, se não tiver um suplemento, essa proteína do capim também não vai ser aproveitada. Perfeito. E aí, pessoal, alguma dúvida? O Ricardo está mandando aí, como ficaria no sul? Eu não entendi bem, Ricardo. Não entendi bem sua pergunta. Como assim? Tentar pescar alguma pergunta aqui que foi mandada. Um detalhe interessante que nós devemos destacar também, Lucas, é que um grande fator que ajuda no manejo da pastagem é a aguada. Localização, mas principalmente sua qualidade. Se eu tenho uma fazenda que as principais aguadas dela são açudes, rio, há de se considerar que no período seco essa água ela vai estar mais suja. Então, a ingestão do animal é menor.
Se a ingestão de água é menor, o animal vai consumir menos matéria seca também. Então, além de nós termos atenção com pasto, com suplemento, nós temos que ter atenção também à qualidade da água para não comprometer um planejamento de pasto e de suplementação, né? A gente vai falar bastante sobre isso amanhã. A gente vai conversar com o Fernando e a gente vai bater bastante nessa questão da qualidade de água. A pergunta da Lorena: estocar alimentos para seca diferindo, o capim vai sementear? A questão do capim sementear, a gente não tem como controlar. É uma necessidade fisiológica do capim. Então, tem que manter o manejo, tem que continuar manejando. São algumas plantas, alguns perfilhos que sementeiam, não todas as plantas que vão sementear. Então, tem como manter parte da qualidade, mesmo com o capim sementeando. Então, continua o manejo, não sementeou, vou deixar cair. Então, quem está no semiárido muito extremo, usando o capim bufo, o capim ouro cru, não tem nem como controlar isso, na verdade. É semente absurda. Mas quem trabalha com pânico, com braquiária, então mantém o manejo. Então, sementeou, continua manejando. Concorda, Tom? Sim. E um detalhe importante, Lucas, é que o capim vai sementear. Né? Não é uma luta, é uma consequência do capim. Ele cresceu, ele nasceu, cresceu, a consequência vai ser sementear. E o capim vai entrar no período seco sementeado. Isso aí é uma realidade. E é fazer exatamente o que você falou. Continuar manejando e mesmo esse capim sementeado, fazer o uso dele. Esse capim sementeado, ele pode chegar numa qualidade boa também, como você falou. A qualidade não quer dizer que sementeou que vai estar ruim. Se eu fiz o manejo, ele sementeou baixo, a qualidade vai estar ok, dentro do que a gente espera. Pois é. Então, essa perda de qualidade adicional aí do capim sementeado, a gente corrige suplementando. Não tem jeito, é como você falou, é obrigatório. A gente só vai saber qual é o nível de suplementação que a gente vai fazer. Mas tem que suplementar corretamente esses animais. O Igor, qual o A por hectare atual para regiões de sertão, onde na fazenda trabalha com modalidade de cria? Questão de lotação, Igor, depende de bastante coisa. Mãe de pasto, disponibilidade de água, fertilidade de solo, condição de degradação desse pasto. Infelizmente, não tem como se dar um número só pela região. É muito amplo, né? É muito amplo, é muita variável. Existem fazendas, isso aí você falou muito bem, tem fazendas próximas que conseguem trabalhar lotações diferentes mesmo no período seco. E aí vai depender muito de qual tipo de capim que ela está trabalhando. Parabéns pela live, obrigado. Aprendendo muito. Vamos lá. É válida a adubação nitrogenada próximo ao fim das águas para diferimento de pastagem? É válido, mas tendo todos os parâmetros ajustados. Você tem que estar com o solo corrigido, tem que estar com os outros nutrientes ok, porque não adianta, a adubação nitrogenada não precisa estar com o solo corrigido, com pH corrigido, que vai produzir, que vai cuidar. A disponibilidade do nitrogênio depende de pH também, então a produtividade vai depender dos outros nutrientes. Então não adianta fazer uma adubação nitrogenada e esse capim crescer e passar, porque você vai entrar com o capim passado, aquele mesmo problema que a gente falou no início, e vai ter problema. Vai ter problema porque o capim vai passar e vai perder qualidade, ou seja, você vai entrar com o capim de baixa qualidade e perder o dinheiro da adubação. Então bastante cuidado com isso. Mas é uma estratégia interessante se corretamente. Exatamente. A adubação ela é sempre válida, desde que o princípio de manejo do pasto e fertilidade do solo é levado a sério. A adubação ela é sempre válida e aí, seguindo esses fatores que o Lucas falou, e com segurança também, porque fazer adubação em pasto sequeiro, final do período seco, o risco é maior. Então tem que administrar muito bem a questão de chuva para não ter problema. Perfeito. Compensa fornecer silagem de capim para vacas paridas? A questão não é se compensa ou não, é você fazer esse planejamento, compensar, compensa. É muito melhor você dar silagem de capim do que ver suas vacas defiando no pasto que não tem volume de forragem para atender. Então, você tem que fazer esse planejamento, você tem que fazer a conta, tem que saber quanto é que sai o quilo da silagem, quantos quilos de silagem você vai dar a essa vaca.
Então, qual é o impacto na fertilidade dessas vacas, que elas passarem fome nesse período da seca para esperar as águas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Correto, Tom? Exatamente. Considerar todas essas variáveis aí. Compensar sempre compensa, desde que o animal for expressar um desempenho para pagar aquele alimento, né? Ou mesmo que seja só para manter o score dele e não deixar esse animal definhar num pasto seco, com baixa oferta, principalmente no período de transição, igual o Lucas comentou. Beleza. Qual o motivo do braquiária marandu sementear com porte baixo, inferior a 15 centímetros? O pasto foi reservado no início de fevereiro. Como eu estava comentando, o capim sementear é fisiológico, é uma defesa para a preservação de espécie, e contra a natureza ninguém vai. Então, o capim, do jeito que ele tiver, se ele tiver bem nutrido, se ele tiver com um aporte nutricional correto, ele vai sementear, independente da altura, não tem jeito. Exatamente. O motivo é vida. O motivo, ele vai sementear, independente da situação, o capim vai sementear. É justamente isso aí. Não sementeou, é sinal que ele está com uma deficiência muito grave, muito severa, e ele não tem nem para sementear. Tom, fala mais um pouco. O ciclo dele. O pessoal pedindo para você falar um pouquinho aí sobre o sequestro, Tom. O sequestro, ele é uma ferramenta que nós temos para manter o desempenho dos animais em termos de ganho de peso, ou que seja pelo menos para manter o peso dos animais. Quando nós nos aproximamos do final do período seco, a oferta de pasto ela cai muito. E quando, além da oferta cair, a qualidade desse capim que tem é menor. E aí acontece um segundo fator. Ao chegarmos no início do período chuvoso, esse capim, ele que vem a chuva, esse capim começa a apodrecer. Então, o consumo dos animais diminui numa situação dessa. E, por consequência da umidade, o capim vai brotar. E aí nós temos uma das piores fases na fazenda, que é a transição da seca para as águas. Um capim com muito broto, com a matéria seca baixa, com muito carboidrato solúvel. Então, o animal ele vai comer, ele vai ingerir esse capim, não vai atender em termos de matéria seca aquilo que ele precisa. É um alimento, é um capim que vai ter uma taxa de passagem muito rápida. Então, a gente vê aqueles animais com os quartos traseiros muito sujos de bosta e tal. E aí, esse animal ele começa a perder peso. Então, aquele peso que foi colocado no período das águas, que foi colocado ou mantido no período seco, quando chega a fase de transição da seca para o período das águas, ele se perde em menos de um mês, né? Então, o sequestro, que é um confinamento estratégico para tirar os animais do pasto nessa fase de transição do período seco das águas, ele tem como objetivo manter o score dos animais ou, dependendo da estratégia de suplementação, colocar um ganho de peso adicional, e aí é um gado que já vai entrar embalado no período das águas. E o maior benefício que eu vejo do sequestro é liberar as áreas de pastagem para rebrotar com mais vigor, com mais eficiência. Não tem animal lá em cima pisoteando, não tem animal comendo aquele broto que está lá. Então, quando os animais saírem do sequestro, eles vão encontrar um pasto com matéria seca maior, com uma qualidade maior, e não vai ter esse problema de ingerir um alimento com matéria seca muito baixa. E aí, eu beneficio tanto os animais quanto a pastagem. Sequestro, o que eu vou usar para os animais no período de sequestro? Eu vou usar um alimento com custo barato. Eu tenho um animal que está no pasto e que vai voltar para o pasto. Então, eu não preciso usar alimentos mirabolantes, não preciso colocar uma silagem de milho, não preciso colocar uma silagem de couve. É um animal que pode estar confinado com o próprio capim ensilado, excedente do período das águas. Se a fazenda conseguir produzir feno, ela pode usar feno também. Se ela tiver cana, se ela tiver palma, seja capiaçu, seja lá o alimento que for. É usar o que tem de melhor, mais barato, dentro do orçamento que a fazenda permite, visando uma margem de lucro. E resguardar aquelas arrobas que foram produzidas durante o ano
e proteger o pasto também para uma rebrota. Ou eu sequestro todos os animais da fazenda, ou dependendo da situação, eu reservo uma parte, eu sequestro uma parte dos animais para não superlotar as pastagens no período inicial das águas. Beleza. A contribuição aí do Adriano, silagem de capim, o problema é a qualidade de fermentação, ter cuidado principalmente com a umidade. Pois é, então tem que ter critério para poder fazer a colheita do capim, fazer a ensilagem certinho, usar inoculantes corretos e tudo mais. Sempre faz análise bromatológica da silagem produzida? Silagem sempre tem que ter análise bromatológica, porque nós estamos falando de um material de alto custo, que vai ser utilizado na fazenda, dependendo da estratégia, no mínimo 2 meses, esse material vai ser usado. E como ele é mais uniforme do que uma pastagem no período das águas, que muda muito de acordo com o solo, de acordo com o manejo, com a altura, a silagem ela tem que ter análise bromatológica, até para ser feito o balanceamento da dieta e ajustar em termos de proteinado, em termos de concentrado, aquilo que o animal precisa receber de complemento para expressar um ganho de peso desejado. Então, a análise bromatológica, gente, é igual fazer exame de sangue. Se você chega lá no médico, você vai fazer uma consulta, a primeira coisa, ele vai te perguntar uma meia dúzia de coisas lá e depois vai te passar uma lista de uns 10 exames de sangue que você precisa de fazer. Numa fazenda, obrigatoriamente nós temos que trabalhar com análise bromatológica e análise de solo. Sem esses dois, o trabalho ele é incompleto. Você não sabe o que precisa fazer, não sabe o quanto que está evoluindo, não sabe a direção. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Com certeza. O pessoal perguntou aí mais acima, Tom, da questão da análise bromatológica do capim. Qual é o meu ver da análise bromatológica do capim? Não sei se você concorda com a minha opinião. O problema é a flutuação de qualidade desse capim. Acontece muito rápido. Então, eu considero a análise bromatológica do pasto um ajuste fino. Uma coisa já, quando você consegue, tá com um manejo bastante adequado, muita coisa, porque o que acontece? Você faz análise, você faz a coleta do capim, manda para o laboratório. Quando o resultado chegar, a qualidade do capim já mudou. Exato. A análise bromatológica ela vai ser um ajuste fino. Em algumas situações, principalmente quando é em pastejo rotacionado, essa flutuação ela vai ser menor. Principalmente quando a fazenda já tem o manejo do pastejo dominado, que ela consegue fazer adubação por piquete, adubação por módulo, tem uma regularidade de chuvas, a flutuação na qualidade do capim ela vai ser menor. Então, em sistema de pastejo rotacionado, eu trabalho com a análise bromatológica de maior frequência. Agora, em sistema de sequeiro, 1 ou 2 análises bromatológicas no período das águas, por causa justamente dessa flutuação que o Lucas comentou, e tento mandar sempre para um laboratório que me envia com a resposta mais rápida possível. Dentro de 3, 4 dias já tem uma resposta para não acontecer isso que o Lucas falou. Tem alguns laboratórios que demoram 10 dias úteis para mandar a resposta. 10 dias num capim é muito. Na hora que chegar já não serve de nada aquele resultado, né? É igual você querer saber qual remédio de pressão toma de acordo com uma medida de pressão que fez no São João do ano passado. De lá para cá já mudou muita coisa no organismo. O que acontece também é você pode estar montando um banco de dados, né? Pô, mandei um capim marandu com 30 centímetros nas águas, pá. Então você vai mandando as análises e fazendo um banco de dados desse capim para tentar fazer. Então é ajuste fino, pessoal. Cuida primeiro da altura de manejo, da capacidade de suporte, que os resultados vão conseguir ver. Então, depois vocês vão ajustando aí, ponto a ponto, fazendo esse ajustezinho fino para poder alcançar produtividade. Porque, como ele estava falando, ontem o professor Renato falou que qualidade da água, você tem trabalhos aí mostrando até 200 gramas de diferença no ganho de peso, com água. Então, tem muito para ser melhorado. Então, você tem fazendas aí ganhando 100, 200, 300 gramas nas águas, tem fazenda ganhando 600, 700, dando sal mineral. Então, qual é o problema? Manejo de pasto. Então, foca no manejo de pasto, faz uma divisão adequada. Vamos ter uma live no sábado com o Ernesto,
para falar sobre a cerca, sobre cerca elétrica como ferramenta para a colheita do pasto. Então, tem várias coisas no macro para fazer que vai dar impacto maior do que essa questão. Então, não é barato a análise bromatológica, e você manda, vou fazer análise, manda, gasta dinheiro, gasta tempo, quando chega você não sabe nem o que fazer com essa análise. Então, bastante cuidado. Suplementar corretamente é o dever de casa. Então, depois do dever de casa, a gente vai passando lá para a pós-graduação. É exatamente isso aí. É cuidar do pasto, cuidar daquilo que depende de nós. Fazer o papel, fazer o dever de casa, bem feito, né? E aí, essas outras variáveis, elas vão ser a cereja do bolo. Você fazendo um ajuste da lotação, ajuste de altura, tudo que vier depois vai ser para complementar um trabalho básico que deve ser feito independente do que acontecer na fazenda. Pessoal perguntando aqui qual suplemento escolher para o período da seca, proteinado baixo consumo ou proteinado alto consumo na recria. É a mesma questão, pessoal. Não dá para a gente falar qual é o coisa sem ter um diagnóstico da fazenda, sem saber como é que está seu pasto, todas as variáveis que vão impactar. O que eu falar, o que Tom falar vai ser loteria. Vai ser loteria. A gente não sabe, a gente não tem condição de responder. Exatamente. Pessoal, Isso vai depender da situação de pasto, da meta de ganho de peso da boiada, né? Eu tenho fazenda que trabalha com suplementação de baixo consumo, e eu tenho fazenda que trabalha com as duas, tem fazenda que trabalha com suplementação de alto consumo, só saureado, que é de baixíssimo consumo, né? Então, isso é muito variável. Muito variável. Perdão, pessoal, pela tosse. Alguma estratégia quando o gado voltar do sequestro para adaptar o ambiente do rumen? A melhor situação é manter a suplementação. Se esse animal estiver no sequestro com proteinado, volta esse gado para o pasto e mantenha ele no proteinado, né? Se for um rebanho pequeno, dá para fazer um ajuste e colocando os animais parte na silagem, parte no capim. Agora, um rebanho maior, numa escala maior, é impossível fazer isso. Então, mandar para o pasto e manter, pelo menos, a suplementação proteico-energética que tiver visando esse ajuste no ambiente ruminal. Beleza. A gente vai trabalhar com profundidade essa questão aí da silagem de capim na terça-feira. Então, fiquem tranquilos. Quando você fala de época de seca ou de águas no Rio Grande do Sul, seria inverno e verão? Eu não conheço o clima do Rio Grande do Sul, mas época de águas é quando inicia o período de maior chuva até quando termina o período de maior chuva. E seca é quando o volume cai. Então, a gente tem aí no Mato Grosso ou no Brasil Central, as chuvas iniciando aí, dependendo da região, outubro, novembro, dezembro, indo até abril, maio. E eu, por exemplo, estou na contramão disso. Eu estou numa região aqui no litoral da Bahia que minha chuva é exatamente o contrário. Então, quando está começando a secar agora, março e abril em algumas regiões, aqui começa a chover. Então, eu passo, meu inverno é chuvoso, enquanto o inverno da maioria do país é seco. Então, é isso. Pega a curva de chuva da sua cidade e dá uma olhadinha. O Rio Grande do Sul ele vai ter uma particularidade que no período de inverno eles vão conseguir trabalhar com algumas forrageiras de sobressemeadura, né? Então, todas essas nuances que nós estamos falando aqui, de uma braquiária que vai secar, de um pânico que vai ficar com muito talo, eles não vão vivenciar isso por causa dessas estratégias de uma série de outros capins que eles podem estar usando lá no período de inverno, né? Perfeito, então, colocação. Então, antes tem lá, né, usam azevém, trevo, aveia, tem várias pastos de inverno, né? Eu não sei como é que funciona, não sei se no inverno lá continua chovendo, eu realmente não conheço nada do clima do Rio Grande do Sul. Qual a metodologia para análise bromatológica do pasto? A melhor metodologia hoje para análise bromatológica do pasto é fazer um pastejo simulado. Tentar simular aquilo que o animal consome. Então, entrar no pasto e ver como que ele se comporta, que tipo de material que ele está indo buscar
e simular com a mão aquilo que ele consegue arrancar. Então ele vai chegar, vai estar puxando as folhas, pode vir alguns talos também, principalmente a parte central, e ir pegando esse mesmo material. Uma metodologia mais antiga de cortar o capim até a base e pegar uma amostra daquilo ali, subestima a qualidade desse capim. Pegar só a ponta do capim vai superestimar o que esse capim está oferecendo de qualidade. Então, a melhor situação é fazer um pasteio simulado. Se o capim tiver ruim, se o solo tiver pobre em fertilidade, inclusive, na hora que o animal abocanhar o capim, vai vir raiz. E aí, no pasteio simulado, vai ser da mesma forma. Vai vir talo, vai vir uma folhinha pequenininha lá embaixo, vai vir uma parte de semente, né? Se o capim estiver sementeando. Então, o pasteio simulado, que é imitar aquilo que o animal está fazendo, hoje é a metodologia mais usada para análise bromatológica de capim. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu acredito que o pessoal parou de mandar as perguntas, Tom. Então, vamos encerrar. Então, Tom, muito obrigado pela participação. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu acredito que a live tenha sido bastante proveitosa para muita gente. E, mais uma vez, meu muito obrigado a você. Lucas, eu que agradeço estar participando aqui no seu canal. Acompanhe sempre suas postagens. Lucas é um companheirão que a gente troca muita informação aí no dia a dia, em termos de tudo que envolve a pecuária, em termos de Instagram também. E é sempre bom estar perto de boas pessoas para crescer junto com essas pessoas. Obrigado, meu amigo. Então,